bom dia para você que está ouvindo esse áudio. Estamos iniciando mais uma semana que, em nome de Jesus, será uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana de milagres, de vitórias, de livramento, de bons testemunhos, em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura do livro de Mateus. Hoje é o capítulo 23. E desde já, se você está assistindo pelo YouTube ou por outra plataforma, que você curta esse áudio, esse vídeo, compartilhe também, apoie esse projeto. Eu não ganho nada assim financeiro com isso, é realmente para incentivar a leitura bíblica, porque a gente sabe que é conhecendo a palavra do Senhor que a gente vive uma vida livre, liberta, leve. E aí eu tenho buscado fazer isso, e não somente sozinho, né? Mas incentivando também outras pessoas a fazerem isso, né? Porque eu sei o quanto é precioso, o quanto é bom a gente conhecer e viver e praticar a palavra do Senhor. Então apoie esse projeto, compartilhe, incentive outras pessoas também a fazerem a leitura diária da palavra do Senhor, alimentar o Espírito. E hoje, o capítulo 23, vamos dar prosseguimento, tem algumas coisas interessantes aqui. Sempre quando eu leio, o Senhor fala no meu coração, então me edifica muito, né? E eu espero que você também seja bastante edificado, amém? Então, pegue a sua Bíblia. Tem pessoas que gostam de ouvir, fazem outras coisas. Nesse caso aqui, no nosso caso aqui da leitura, é importante você separar um momento a sós com o Senhor, né? Separar um momentinho. Deixe para fazer isso quando você tiver um tempo livre, né? Não fique fazendo isso, ouvindo esse áudio e fazendo outras coisas, né? Mas comece a ter esse hábito de separar pelo menos uns 30 minutos, 15, 30, né, do seu dia ou mais, para orar um pouco, louvar até. Louva a gente às vezes faz, né? Na maioria das vezes fazem nossas tarefas diárias, né? Mas a questão da leitura da palavra, separe um momento específico, especial, para fazer isso de uma forma tranquila, calma. Então, se é de dia, se é de tarde ou de noite, né, que você está ouvindo esse áudio, né, separe, se reserve esse momento para buscar o Senhor. Sempre antes de ler eu também oro, né? Então faça também uma oração. Se você não fez, dê uma pausa, faça sua oração, peça que o Senhor, né, através do seu Espírito Santo, lhe dê sabedoria, entendimento, fale ao seu coração. Então pegue a sua Bíblia, seus apetrechos de anotação e vamos dar continuidade à leitura. Mateus capítulo 23, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então aqui, já começando com o comentário, na cadeira de Moisés, ele está falando na liderança, porque Moisés ele foi o primeiro profeta, líder, digamos assim, juiz, né, de Israel. A gente sabe que o povo de Israel começou com Abraão, depois Isaac, Jacó. De Jacó transformou-se, né, mudou o nome de Jacó para Israel. Então, depois de Jacó, é que começou a nascer o povo de Israel já no Egito, né? Antes do Egito, na verdade, né? Antes do Egito ele já era o povo de Israel, mas ele foi se consolidar realmente, né, se multiplicar lá no Egito. Então, quando o Senhor tirou, né, o povo, na época eles não eram conhecidos ainda como judeus, né, os semitas, né, um povo semita, que veio da descendência de Sem, que já era ali o povo de Israel, né, os israelitas. Naquela época eram israelitas e hoje eles são israelenses. E aí eles foram tirados, né, do Egito já como o povo de Israel. E aí quando eles foram tirados do Egito, eles foram tirados pela liderança de Moisés. E aí foi através de Moisés que o Senhor liberou, né, as suas leis. E aí até então, até hoje, para os judeus que não creem em Jesus, né, eles observam, os mais ortodoxos, né, observam à risca
as leis, né, que eles dizem que foram as leis de Moisés, né, que o Senhor entregou para Moisés, o profeta Moisés. Então eles estão na cadeira de Moisés, na liderança de Moisés, né, os líderes religiosos, né, daquela época, que eram os fariseus, os escribas. E aí, continuando, que ele diz, né, no versículo 3, que é fazer, né, observar o que eles fazem, observar e fazer, né, mas prestar atenção que eles dizem que era para fazer, mas não estavam fazendo. E continuando aqui, versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, né? Então, nós temos aqui o Velho Testamento e nós temos as leis que foram ditas por Moisés, né? Foram de Deus, ditas através de Moisés. E aí, a gente tem aqui a lei escrita. Mas os judeus, eles têm outros livros também que eles colocaram outras leis, né? Que foram os anciãos. É o pessoal que diz que é a lei falada. Aqui foi a lei escrita, né? Na Bíblia nós temos. E aí teve toda a cultura, a lei falada, né? Então, tem o Talmud, tem as Midrashes, se você quiser pesquisar mais, né, sobre isso, que são leis, ordenanças, né, que eles dizem que as pessoas têm que fazer, né, ou não têm que fazer. E aí, muitas dessas coisas não foi Deus que criou, né? Eles fizeram mais pelo zelo, né, da palavra de Deus, zelo por Deus, né, na adoração de Deus. Mas eram coisas que eles criaram que eram mais pesadas do que aquilo que Deus tinha pedido, né? Então eles estavam exigindo coisas para as pessoas fazerem, sendo que não foi Deus que pediu e que nem eles estavam conseguindo fazer, né? Então o Senhor Jesus, ele criticava muito isso, né? A questão da religiosidade, dos usos e costumes, né, que eles criaram. Não foi para o mal, né? Eles criaram realmente para ter um zelo maior, mas eram fardos muito pesados, nem todo mundo conseguia fazer, nem mesmo eles, né, conseguiam observar isso 100%. Então, versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactérios, eu vou colocar no grupo umas imagens, né, dos filactérios, das franjas. Se você não está no grupo, está ouvindo, quiser entrar no grupo, né, fique à vontade, através do link, né, tem na descrição. Então, os filactérios, até hoje eles fazem isso. Eu acho muito legal da cultura judaica, porque tem muitas coisas de antigamente que a gente vê no Velho Testamento que eles fazem até hoje, né, é muito interessante. E aí é uma espécie de não é cordas, nem linhas, fitas de couro que eles enrolam no braço, só em um braço, e aí tem umas caixinhas que fica na testa e outra caixinha que fica na mão. E é muito interessante isso, esse conceito, a gente estudar isso, porque foi uma ordenança do Senhor em Êxodo. A gente pode ver em outras passagens, né? Mas você também vê em Êxodo, capítulo 13, versículo 16, ou em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, você vai ver lá o Senhor dizendo que é para ele colocar, para as pessoas, né, eles, né, os judeus, colocarem a lei do Senhor na mão e na testa, né? E aí eles criaram esses filactérios, né? Tinham lá ensinando como é que fazia. E até hoje você vê que eles fazem isso, né? Quando eles estão orando, eles fazem isso. E aí dentro dessa caixinha tem algumas coisas escritas lá, né? Bem interessante. E aí, esses filactérios é na mão e na testa. E tem alguma coisa aí que você lembrou a falar sobre isso? Bom, se você lembrou, né, da marca da besta, realmente a gente remete, né, se lembra a isso, na marca da besta. O Senhor disse que a marca da besta ia ser na mão e na testa. Então, o anticristo, ele não vai fazer isso à toa. Vou colocar na mão e na testa por acaso, não. É justamente por causa disso aqui,
né? Porque o anticristo, ele vai ser aquela pessoa que ele vai ser totalmente contra a palavra de Deus, mas não vai ser assim uma aversão à palavra de Deus, vai ser tipo, vai fazer uma imitação daquilo que Deus faz. Então, a marca da besta vai ser uma imitação, ou uma alegoria, né, daquilo que Deus já disse para o povo de Israel, né? Então, não sei se ele vai fazer isso de uma forma religiosa, né, a questão dessa marca, né, se ele vai dizer que, coloca essa marca porque é adoração ao Senhor, ou ele vai colocar essa marca só para aqueles que estão despertos entenderem que é uma referência àquilo que Deus falou na lei, né? Então, a marca da besta é uma referência à lei do Senhor, mas o inimigo fazendo de uma forma para ofender a Deus, né? Então, muitas vezes, a gente observa que o inimigo, ele imita, né? Ele é imitador, né? Existe o original e existe a imitação, né? E tudo aquilo que Deus faz, que Deus criou, né? Ele sempre faz uma metodologia para imitar de uma forma artificial para ofender a Deus, né? Então nós vemos aí diversos exemplos no nosso dia a dia. A questão do homossexualismo, por exemplo. O Senhor fez o homem e a mulher para se tornarem uma família, para terem filhos, né? E assim terem novas gerações, né? Multiplicar e tudo mais. O inimigo, ele tá colocando homossexualismo e dizendo que aquilo é amor, né? Que aquilo ali dá prazer. E aí faz tudo, né? Um exemplo assim que a gente mais vê hoje, né? Aí diz que pode ter pai, homem com homem adotando crianças, né? Então imagina se todo mundo, Deus defenda, acreditasse nisso, né? E aí ninguém ia mais procriar, né? A não ser que eles fossem fazer de uma forma artificial e usassem pessoas cobaias, né? E fariam de uma forma totalmente, né, brutal ou desumana, né? Tipo, imaginei agora aqui, né? Se fossem vocês, pegavam mulheres, né? Como aqueles animais de fazerem teste, colocavam em jaulas e colocavam para, tipo aquelas vacas, né? Que colocam ali nas fazendas para dar leite. Acho que se isso fosse adiante, né? Se o Senhor Jesus não voltar antes, eu acho que eles iam fazer isso, né? Iam pegar algumas mulheres aí, né? Para tentar levar isso adiante, né? Essa mentira, essa loucura de Satanás, né? Que faz a cabeça de tantas pessoas. Então eu viajei um pouco aqui, né? Mas voltando aqui, né? Então os filactérios é isso, né? Ainda é, né? Não era, ainda é hoje isso. E aí eles faziam isso para orar. E aí tava dizendo aqui, né? Que colocava largos filactérios para aparecer que tava orando, né? E aí trouxe também esse conceito para vocês entenderem, né? Questão da marca da besta. E aí também falou das franjas, né? Que as franjas no hebraico é tis-tis. Não sei se é assim que fala, mas eu leio assim, tis-tis, né? Que as pessoas, quando tem essa cultura, né, muito forte ainda, de quando imaginar Jesus, imaginar com aquela roupa romana, com aquela bata branca e aquele lenço no meio, né, como se fosse um romano, e não era. Jesus, ele andava realmente como um judeu, Jesus era judeu. E aí os judeus, eles tinham, né, todas as vestimentas aí diferentes. E aí tinha essa, eu me esqueci agora, acho que é talit o nome, que é um talit. E aí esse talit tem umas franjinhas, né, umas franjinhas assim. E tem uma franja específica, que é o tis-tis, que ele é mais comprido, que também foi um mandamento do Senhor. A gente pode ver em Números, capítulo 15, do versículo 38 ao 40. Então esse tis-tis eles colocavam e para mostrar, né, era para mostrar que eles estavam de acordo com a lei, né, em submissão ao Senhor. Tudo isso que eles faziam era com esse propósito, né? E aí eles colocavam, até hoje eles também colocam, vou colocar no grupo também. É também até uma forma de identificar um judeu, né? Um judeu ortodoxo, né? Que tem o kippah, né? Que a gente mais conhece, né? Mas aqui a gente vê que tem os filactérios, que era na hora de orar. E o tis-tis, as franjas,
É no dia a dia mesmo eles colocam, né? Hoje em dia, né? Antigamente eles não usavam calças, né? Mas atualmente tem as calças. Eles usam, né, os homens. E aí eles colocam esse tis-tis pra fora, que dá pra ver, né? Que ele é um judeu, que observa as leis e tudo mais. E aí a gente lembra, né? Da mulher do fluxo de sangue, que ela pegou na orla das vestes de Jesus. Pode ter sido outra parte daquele talit, né? Mas pode ter sido também ela ter pegado um tis-tis, né? Que ele estava usando. Que é essas franjinhas mais compridas, né? E aí, quando ela tocou em Jesus, o Senhor ele sentiu algo diferente. Então eu fiquei um pouco meditando sobre isso, sobre o significado desse tis-tis, né? E o que aquela atitude daquela mulher revelou, ou não revelou, mas levou, né, o Senhor a sentir algo diferente. Porque o tis-tis é algo que vem da lei do Senhor, né, da lei que o Senhor falou através de Moisés. É do Velho Testamento, da Velha Aliança, da Antiga Aliança. Né? E ali, naquela lei, no Velho Testamento, dizia que as mulheres que estavam com fluxo de sangue, elas eram pessoas impuras, que elas tinham que estar isoladas, que elas tinham que estar, né, renegadas, né, por um tempo, e depois que passasse fluxo de sangue, que é a menstruação da mulher, né, ela seria purificada, que era aqueles tanques, né, que toda casa tinha, ou se a casa não tinha, tinha um local que eles tinham que fazer essa purificação, que tinha a ver com a lei de Deus, né? E aí, quando passasse isso, aí elas poderiam andar normalmente no meio das pessoas. Mas essa mulher, ela estava doente, não parava o fluxo de sangue, então ela não conseguia se purificar e andar no meio das pessoas. Eu estava até ontem falando com a minha mãe, né? Eu estava lavando minhas roupas, e aí a minha mãe falando que antigamente as mulheres, hoje em dia ainda tem algumas, né? Mas antigamente as mulheres tinham muita vergonha de sair e comprar um absorvente, por exemplo. Ou então, antes do absorvente, que usava panos, né? As mulheres ficavam em casa. No tempo da minha bisavó, elas ficavam no quarto isolado, né? E tomavam banho lá dentro, numa bacia, um negócio assim. Eu lembro que elas diziam isso, né? Que antigamente as mulheres nem cortavam o cabelo, era um negócio assim, né? Quando tava menstruada era todo um negócio assim. Aí eu disse assim, mãe, eu nunca tinha parado pra pensar isso, né? Mas eu acho que isso daí vem da cultura judaica. Porque muitos judeus vieram pro Brasil e tem muitas pessoas que são descendentes de judeus hoje e não sabem. E ficaram as tradições e eles não sabem o porquê que faziam isso, só fazem, né? Então fiquei pensando nisso, será que é porque esse pessoal que começou a fazer isso vieram, né, dessa cultura judaica de que a mulher, quando está menstruada, ela está impura e aí não pode andar entre as pessoas. Aí por isso gerou essa vergonha inconsciente nas pessoas, sem saber o motivo. Só que pode ter sido por isso, né? Porque é uma coisa normal, né? Toda mulher passa por isso. Hoje em dia as mulheres não têm mais vergonha, mandam até os maridos comprar, né, os absorventes. Tem homem que ainda tem vergonha de comprar, né? Mas criou-se, né, toda essa cultura da mulher ficar envergonhada ao estar menstruada, né? Então pode ter sido também por isso, né? Pode não ter sido, mas eu penso que possa ter sido, né? Essa herança judaica, né, no Brasil, principalmente aqui no Nordeste. E aí quando a mulher tocou, né, nas franjas do Senhor Jesus, ela provavelmente pode ter tocado no tis-tis. E quando ela tocou no tis-tis, que eu imagino ela tocando tis-tis, que pode ter sido isso que chamou a atenção do Senhor Jesus, ela... É porque eu esqueci a palavra. Mas ela, não é que ela tenha liberado. É como ela tivesse realmente liberado, assim, algo novo, né? Uma revelação, né, do Senhor ali. Ela meio que quebrou aqueles paradigmas da lei, aquilo que o Senhor veio fazer, né, cumprir a lei e dar um novo entendimento, ela foi, rompeu através da fé, tocando o tis-tis. Então aquilo ali foi muito simbólico, muito representativo para o Senhor, por isso que chamou tanta atenção, por isso que saiu virtude dele, porque é como se, eu imagino, né, como se aquela mulher que estava ali presa, acorrentada, né, pela lei, pela vergonha do pecado da lei,
né, que não é, a menstruação não tem nada a ver com pecado, mas ela estava ali impura, né, e a impureza quer dizer pecado, né. Então ela ultrapassou, ela rompeu, né, tudo isso para se chegar até Jesus, um ato de fé, em um passo de fé, ela tocou aquele tis-tis que representava toda a lei ali. Então ali chamou muita atenção do Senhor e saiu virtude. Então fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Então estou só no começo do capítulo 23, mas vamos dar prosseguimento aqui. É versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual estáis nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então o Senhor estava aqui falando, né, que esse pessoal, né, que estava na liderança, os fariseus, os escribas, né, eles faziam muitas coisas, não era de coração, era para serem reconhecidos pelos outros, que eram pessoas santas, pessoas diferenciadas, pessoas que buscavam o Senhor, né, eles faziam por isso. Então o Senhor, ele viu o coração, né, era a vaidade, né, isso aí que ele estava mostrando era uma vaidade, né, querer chamar a atenção das pessoas, né. Então tem muitas pessoas que até se vestem bem, de forma modesta, mas não é porque é para adorar o Senhor, é porque querem serem bem vistos, né? Querem demonstrar, né, uma coisa, né, que no coração não é, né? Só vaidade. Então, o Senhor está dizendo aqui que a questão de se humilhar e ser exaltado, né? A questão de não necessitar ser reconhecido pelas outras pessoas. Ser reconhecido pelas outras pessoas é ruim? Não é. É pecado? Muito menos, né? Mas o nosso objetivo não é para ser reconhecido pelas pessoas. Nosso objetivo não é ser validado pelos outros, porque isso até revela um pouco de dependência emocional. Dependência emocional é quando a gente necessita ser validado pelos outros, né? Para ser feliz. Ah, eu vou fazer isso, aí as pessoas vão me aprovar, então quer dizer que eu estou fazendo certo. Então a gente não precisa ser reconhecido pelas pessoas, a gente tem que fazer sabendo que tem na consciência que é para agradar o Senhor, né? Que é para adorar o Senhor, que é para exaltar o Senhor. Se as pessoas acharem bom, ok. Se as pessoas reconhecerem, ok também, né? Mas se as pessoas te excluírem por causa que você está adorando o Senhor, te excluírem porque você está querendo andar diferente, né? Conforme o Senhor quer que a gente ande em santidade, com modéstia, né? Não fique mal por isso, não busque a aceitação, a validação das outras pessoas, né? Ou o reconhecimento das outras pessoas, né? Busque a aprovação do Senhor, né? E outra coisa também que eu queria falar, né, a respeito disso, é que não é errado também nós reconhecermos outras pessoas, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de elogiar, de reconhecer, de validar, né, os resultados de alguém, né? Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, né? E não é errado, né? Nós temos que fazer isso. Nós temos que elogiar, nós temos que reconhecer, nós temos que validar, né? Mas de uma forma sincera, né? Nós vermos, né, o esforço das pessoas e validar. Né? Tem pessoas que realmente precisam, não é que façam isso para isso, né? Mas que é bom a gente validar outras pessoas, né? Tem pessoas que, por exemplo, não apoiam, não incentivam, às vezes tem até vontade de fazer o mesmo que a outra pessoa está fazendo, mas não tem a coragem, não tem a disposição, não tem a criatividade ou o dom, né, que Deus dá, né? E aí não apoia, não incentiva, não dá uma palavra de consolo ou não dá uma palavra de incentivo. E isso, irmãos, ou irmão, né? Quando uma pessoa vê uma pessoa fazendo algo e não se sente bem por aquela pessoa estar fazendo aquilo que é legal, né? Por exemplo, nas redes sociais, né? Vê um irmão postando algo interessante e aí acha até legal, concorda, mas não curte, né? Se você está fazendo isso, isso é um ato de inveja, né? Você não apoia aquela pessoa.
né? Então a inveja é isso, a gente tem que ter muito cuidado. Aqui a gente vê, né? A gente pode ver a questão da vaidade e a questão da inveja também, né? Quando você vê alguém se dando bem na vida ou fazendo algo que você até tem vontade de fazer, e fazendo bem feito e fazendo bem, né? Tem pessoas que falam mal, né? E tem pessoas que não apoiam, não incentivam. Isso também é uma forma de inveja, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então resumindo aqui, né? Nós não devemos fazer as coisas querendo reconhecimento das pessoas, né? Nós temos que fazer isso, né? As coisas em adoração ao Senhor, né? Sabendo que o Senhor ele reconhece a sua maneira, né? Também não precisamos também fazer, vou fazer isso porque Deus vai me dar isso. Não, tudo tem que ser em adoração, né? De graça recebemos, de graça damos, né? E o Senhor, se Ele quiser abençoar, Ele abençoa, né? Se Ele quiser, o que Ele quiser fazer, né? Sempre vai ser pro nosso bem, né? Mas tudo tem que ser de forma sincera, em adoração, porque Ele merece a adoração. Nós não merecemos receber nada, né? Às vezes Ele dá, porque Ele é amoroso, misericordioso, né? Ele gosta realmente de nos abençoar, né? Mas a nossa motivação ao fazermos, né, as nossas coisas, seja para adorar, exaltar, né, o nome do Senhor. E quando a gente vê outras pessoas fazendo, né, não só dessa parte aqui espiritual, mas também no nosso trabalho, por exemplo, ou em casa, né, a gente tem essa facilidade de incentivar as pessoas a viverem a sua melhor versão, né, a aflorarem, né, os seus dons, as suas habilidades. Então, você que está em casa, né, que tem o seu filho, ou seu marido, ou a sua esposa, né, elogie, né, aquilo que ele fizer para você, ou aquilo que ele faz bem, né, sabe tocar, sabe cozinhar, sabe limpar a casa, aquilo, né, elogie, valide essa pessoa, né, é importante, né, é como se realmente a gente exercesse, né, seguisse os caminhos do Senhor. O Senhor, ele faz isso conosco, né? Então a gente tem que fazer isso com as pessoas também, né? Não esperar isso das pessoas, né? Quando nós fizermos, e quando a gente vê outras pessoas fazendo, a gente reconhecer, é bom. Então aqui continuando, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é uma pessoa convertida ao judaísmo. E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, ou o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos.
e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então aqui o Senhor está dizendo várias coisas a respeito dos fariseus e escribas, aquelas pessoas hipócritas. Nem todos eram assim, tá? Tem pessoas que ficam chamando outras, né? Tentando, tipo, aqueles palavrões gospels, né? Chama a pessoa de jumenta de Balaão, de fariseu, né? Mas nem todos os fariseus eram assim, né? O Nicodemos era fariseu, né? Aquele lá que ensinou Paulo também era. E eles criam, né? Estavam vendo. Eles realmente eles eram submissos à palavra do Senhor, submissos a Deus, né? Eles não eram submissos a um uso e costume criado pelos homens. E eles realmente queriam buscar, né, entender o que era que Deus estava fazendo. Então não eram todos, mas aqui todo mundo pegou, né, o justo, né, pegando pelos injustos, mas pra gente entender, né, que não eram todos que eram assim. E aí o Senhor estava dizendo, né, o que eles faziam, né, por vaidade, para chamar atenção, né, é só por aparência. Aí estava falando aqui, né, que eles, no versículo 24, né, que coavam um mosquito e engoliam um camelo, né, que eles intoleravam algumas coisas e toleravam outras, né, coisas que eram pequenas eles eram intolerantes e os que não era para eles tolerar eles estavam tolerando. E aí no versículo 30 ele diz, né, que eles diziam que no tempo deles, se os profetas tivessem ido no tempo deles, eles não teriam perseguido os profetas. E aí eu também fico meditando, né, se Jesus tivesse vindo no tempo de hoje, eu acho que também teria acontecido a mesma coisa, né? A igreja também teria perseguido Jesus. Porque a gente vê tanto legalismo, tantas coisas que os homens criaram, né, para o zelo da obra do Senhor, mas de uma forma tão exagerada que acaba até sendo uma idolatria, né? Tem pessoas que acham, se eu não fizer isso, né, esses usos e costumes, eu não vou ser salvo, né? E não foi uma coisa que o Senhor colocou, né? É só uma forma de realmente zelar, mas não deveria ser algo que nos separasse de Deus e nem nos separasse das outras pessoas, né? É como se Deus realmente tivesse cortado ali aquele véu no seu sacrifício, mas o homem, com o seu entendimento falho, né, com aquela sua preocupação, né, de tentar fazer ali as coisas do seu jeito, né, não deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, mas tentar fazer ali do seu jeito, né, os rudimentos do homem, do ser humano, tenta de alguma forma costurar esse véu, né, e trazer essa lei novamente à tona, aquilo que Deus já cumpriu. E aí, às vezes eu imagino, né, às vezes a gente vê tanta religiosidade dentro das igrejas, né, pessoas que perderam a verdadeira essência de estar na igreja, que é buscar o Senhor, né, que é de ser transformado, né. Tem pessoas que não têm um coração ensinável. O coração ensinável não é daquela pessoa que está sentada na última cadeira da igreja, não. Todo mundo, a que está lá no púlpito, que está sentado lá no púlpito até o último da cadeira, tem coisas que o Senhor tem a transformar, tem coisas que o Senhor tem a dizer, né. Então tem pessoas que perderam essa essência de filho, né, que querem ser tratados como deuses, né, que querem ser tratados ali com a reverência quase que como Deus, né? Não é para ser assim. Todos nós temos que estar ali com humildade para receber a palavra do Senhor, para sermos confrontados pelo Senhor, para sermos transformados, né? Nós estamos aqui a caminho da salvação, a caminho do reino dos céus. Então tem muitas cargas, muitos fardos que o Senhor quer tirar da nossa vida. Mas devido à religiosidade, né, que traz a cegueira, né, que o Senhor diz, né, a pessoa não consegue ver as suas próprias falhas, não consegue ver os seus próprios defeitos, só consegue ver os dos outros, né? Como os fariseus, né? Só viu dos outros, não viu os deles, né? Então, aqui a gente vê, né? Falando de Israel, falando de fariseus, de escribas, mas é a mesma coisa que acontece hoje, mesma coisa, né? Existem os novos fariseus, né? Da igreja, né? Os novos escribas da igreja, né? Então, pessoas que perderam, que têm perdido essa essência, né? A gente tem que orar por isso, né? Para a igreja do Senhor, ela recuperar essa essência, né, que Deus depositou dentro de nós, de estarmos ali nos humilhando, de estarmos ali nos revisando, olhando para dentro de nós,
vendo o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser tirado, o que é que precisa ser transformado, reconhecer nossas fraquezas. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer as fraquezas, né? Sempre se colocam na posição de vítima. Estão fazendo isso comigo porque são pessoas ruins, né? Eu sou uma vítima da sociedade, do evangelho, estão me perseguindo. Né? E às vezes o Senhor coloca aquilo ali, nos coloca numa prova, né, de fogo, no deserto, na tempestade, porque o Senhor tem algo, né, para nos ensinar. Recentemente o Senhor me colocou numa tempestade muito forte, né? Eu estou saindo, né? E eu descobri muitas coisas que eu não sabia, né, que precisavam mudar dentro de mim. Mas tudo isso era resposta de oração. E eu adorava e glorificava o Senhor. Por isso que mesmo na dor, né, eu reconhecia que era aquilo que eu estava pedindo para o Senhor. Né? Eu estava pedindo por algo, né, espiritual, emocional, né, na minha vida. E o Senhor mostrou muitas coisas que estavam impedindo disso acontecer na minha vida. Então eu tive que reconhecer que estava acontecendo isso. E eu sei, né, que eu tenho essas fraquezas e o Senhor tem me mostrado caminhos para me lidar com essas fraquezas e superá-las, né? Então, se a pessoa não tem essa capacidade, não tem essa sensibilidade que vem do Espírito Santo, né, de reconhecer as suas fraquezas, as suas debilidades, e então fica difícil, né, da pessoa evoluir, da pessoa seguir adiante, porque a pessoa precisa reconhecer para depois o Senhor mostrar, né, como é que a pessoa vai superar. Se a pessoa não reconhecer, como é que ela vai superar uma coisa que ela não sabe que existe, né? Então é maravilhoso como Deus faz na nossa vida. Então, se você está passando por algum deserto, por alguma coisa difícil, saiba que tudo que o Senhor permite é por amor, né? É porque Ele nos ama. É porque Ele quer que a gente seja cada vez mais lapidados, né, nas suas mãos. E é porque Ele tem algo ainda muito maior na sua vida. Então se alegre, né? Comece a orar e a entender. Às vezes a gente faz uma oração, o Senhor pede assim, Senhor, eu queria tanto isso. Aí o Senhor pega e começa a mover as coisas, né? E aí as coisas começam a ficar de cabeça para baixo e a gente não entende. Mas é tudo para chegar nesse propósito. Tudo para chegar nessa... para você receber essa bênção, né? Então confie, acredite que tudo aquilo que você pediu ao Senhor, às vezes a gente até pensa que o Senhor vai nos entregar de uma forma, mas aí o Senhor nos entrega de outra forma que ainda é melhor, né? Então a gente deve confiar, né? Por mais que seja dolorido, por mais que até seja envolvendo uma perda, né? Mas o Senhor sempre faz da melhor maneira, né? E a gente tem que compreender, né? Inclinar o nosso coração e agradecer. Então aqui, para continuar, que já está bem grande, é versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis à condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então o Senhor disse que ia mandar profetas, ia mandar sábios e escribas, né, e eles iam perseguir. E continuar fazendo o que os pais, né, os pais, assim, que eles falam, sua geração anterior, né, que perseguiram os profetas do Antigo Testamento, eles iam fazer as mesmas coisas. Eles disseram que não iam fazer, mas quando começasse a mesma situação, eles iriam fazer a mesma coisa. E a mesma coisa que tem acontecido hoje em outros países, que futuramente vai acontecer no mundo inteiro, né, perseguir as pessoas, os profetas. Tem gente que confunde profeta, que acha que profetas são aquelas pessoas que trazem alguma revelação, né, que é um dom também do Senhor. Mas profetas são todos aqueles que pregam a palavra do Senhor. Que pregam a palavra do Senhor numa pregação, ou que trazem, né, algo que o Senhor falou ao coração dele, para alguém, ou para um grupo, né. Para profetizar é você trazer a palavra de Deus para alguém, né. Então, os escribas, né, provavelmente Mateus, né, que gostavam de escrever, né, esses que escreveram, né, a palavra do Senhor, né, que iam ser perseguidos também, crucificados também, a gente vê, não tem aqui na Bíblia, mas a gente vê na história, né, que está registrado como que eles morreram, né, tudo isso. Aí para finalizar, né, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Aqui já talvez fazendo já uma alusão ao que ia acontecer com Estevão, né? Que nem aparece aqui ainda, ia aparecer ainda. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. E que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora que não vereis mais, não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. Foi o meu áudio mais comprido, porque eu falei demais. Mas espero que tenha edificado a sua vida. Abriu-se aí um leque, né, de coisas que você pode se aprofundar. Gostei muito dessa leitura, aprendi muitas coisas que você também tem aprendido. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, seja abençoada, com muita paz, muita saúde, em nome de Jesus, e até a próxima.